Ao Senhor, continue liberando o seu espírito ao Senhor. Aradasu Yandaracai, vamos falar em línguas. Rederatu Yadakai, Eturi Yadashi Yandarabadassor Yadakai Yandaramanassor, Eturhasi Ramanassuria Kei Yadarabadassor Yedekeias, Orehasu Ramanassu Yedekei. O Espírito do Senhor está neste lugar. Eturi aqui andará da soma na surria cai. Ore rabadassu e andará da sheiki amanasso. Eturi cai. Eturhasti ramanassuria da cati radassoria danadasso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tu estás neste lugar, Senhor. O Senhor flui como um rio neste lugar. O Senhor flui como um rio neste lugar. Oh, aleluia. Aleluia. Podeis assentar. Continue nesse espírito. Oh, rehadassuri andarabadasei andakaia. Etiasu ramanassuri andakeia darai. Aleluia. Nessa tarde, quando o bispo me trouxe a mensagem para que eu pudesse estar preparada, né? E nós do ministério temos que andar preparado, temos que estar preparado, ligado na sintonia, né? Com Deus em casa, seja com a vassoura na mão, botando roupa para lavar na máquina, né, pastora Rosana? Seja lá o que a gente esteja fazendo, a gente precisa estar em conexão, diga conexão com o Espírito de Deus. Aleluia. E eu fiz um esboço. No livro de Filipenses, eu fiquei meditando nesse livro, amo o livro de Filipenses, só tem 4 capítulos, mas que falam tão profundamente. E eu falei assim, meu Deus, que isso, que palavra. Mas quando a evangelista Larissa ela veio aqui trazer a mensagem evangelística, tudo mudou, porque, na verdade, eu tinha um esboço preparado na semana passada, no livro de João, no capítulo 1. E eu, meu Deus, glória a Deus, o Senhor quer falar neste lugar através do livro de João, do Evangelho de João. Então, eu queria que você abrisse o Evangelho de João no capítulo 1. Oh, aleluias. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler lá desde o início, que diz assim, amém? Amém, misericórdia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao homem, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No versículo 12, como foi citado aqui, na palavra evangelística. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. E nós temos falado muito, né? Nós sempre saímos de uma conferência, ou saímos de um congresso, e ficamos sempre assim, impactados com tudo que Deus faz, com o amor de Deus revelado aqui, com o fogo, com a presença, com as curas, com as restaurações, de como as pessoas chegam neste lugar e como elas saem daqui, recebendo essa presença. E esses dias, na sexta-feira retrasada, né? Retrasada, porque sexta-feira passada foi a conferência. Eu e meu esposo estávamos assistindo a live, né? A sexta-feira, né? É isso mesmo, né? E a gente ficou assim constrangido, ficamos assim constrangindo, ouvindo as pessoas que estavam assistindo online pelo Zoom. Pessoas de outro estado, no Nordeste, pessoas acompanhando o ministério, pessoas tão assim sedentas, sabe, de Deus, esperando receber algo, e com aquele coração ansioso, né? E com aquele coração assim, desejoso de receber aquela presença, tanta sede de Deus. E não há limite para o amor de Deus, não há limite para o amor de Deus. O amor de Deus tem chegado a tantos estados desse Brasil, através do Instituto Escola de Fogo. O amor de Deus tem chegado em outras nações, nos Estados Unidos, porque, né, tem uma amiga minha aqui, que indicaram ela, uma irmã dos Estados Unidos indicou ela para estar aqui. E ela mora aqui próximo de mim. Para você ver aonde o amor de Deus leva, aonde o amor de Deus pode chegar. Deus está querendo nesse tempo alcançar os seus filhos. Os seus escolhidos. Sabe, eu fico pensando assim, como uma porta que ela está assim aberta, mas que a qualquer momento ela está se fechando, a qualquer momento ela pode se fechar. Mas a misericórdia e o amor de Deus é tão grande, Ele não quer que ninguém se perca. E Ele está usando os meios que Ele pode para alcançar os corações, as vidas, as almas. E Ele hoje, nesses dias, Ele tem falado tanto, Ele tem curado, Ele tem restaurado tantos corações. Nós temos estado muitas vezes na igreja, irmãos, feridos, sem visão, distante desse amor e dessa paternidade que tem sido falado e ministrado neste lugar. Eu também passei anos na igreja. Eu também vivi anos na igreja. Mas sabe, eu não tive assim, o que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje, eu fui bem acolhida por líderes maravilhosos, que eu sei que eu não estaria aqui se não fosse a influência deles em minha vida, sabe? Eu não teria as raízes que eu tive, que eu tenho. Porque tudo que eu passei, como eu já testemunhei aqui, se não fosse grandes líderes na minha vida, eu não estaria de pé. Pessoas que Deus colocou em cada momento propício na nossa vida. Sabe, Deus concede-nos favor. Deus concede favor. Talvez você esteja pensando, eu nunca recebi nada de Deus. Eu não sei, eu sinto que Deus não olha para mim. Eu sinto que eu não sou amada por Deus. Talvez você tenha esse sentimento dentro de você, mas você está aqui dentro, hoje. Quem te trouxe aqui? Quem te fez o convite? Você de repente ouviu falar, você de repente abriu o YouTube e apareceu o Instituto Escola de Fogo, você ouviu falar desse ministério. Quem foi a pessoa que Deus usou para falar contigo? Para que você estivesse aqui hoje. Quais são as intenções do seu coração aqui hoje que você veio buscar? Você veio buscar algo. Mas eu tenho certeza que você teve um pai que direcionou o teu coração. Porque o pai, ele deseja falar contigo. O pai deseja dizer, olha, eu sou o teu pai. Eu quero te abraçar, eu quero te acolher. Eu quero ver você andando firme no meu caminho. Eu não quero que você se desvie mais.
Quantas foram as suas quedas, mas mesmo assim você está aqui. E eu creio que, eu falo, as pessoas não entram aqui por acaso. Da primeira vez que eu entrei, nunca mais eu deixei de vir aqui. Até me tornar pastora nesse ministério, que pela graça e misericórdia de Deus. Então, meu querido, eu creio que você chega aqui com alguma expectativa. E seja qual for a intenção do teu coração. Eu quero receber uma oração do bispo. Eu quero receber uma oração da pastora Rosana. Eu quero receber uma oração do apóstolo. Eu quero receber uma oração dos ministros da casa. Eu quero algo, quero uma resposta para algo. Independente do que você veio buscar, eu tenho certeza que foi o Pai que te trouxe aqui. E te trouxe aqui. E Ele quer dizer para nós o que Ele já falou aqui desde o início, que nós não somos órfãos. Só vai permanecer órfãos quem quer nesses dias, porque o Senhor quer nos acolher. Ele quer nos abraçar. Ele quer que nós venhamos trilhar um caminho por Ele e saber que aquele ali é o caminho e não mais se desviar dele. Eu e você, nós temos as nossas fraquezas, nossas debilidades, mas nós temos hoje os meios pelos quais nós possamos estar de pé. Nós temos hoje, nós sabemos como é que nós podemos estar de pé. Como que eu posso permanecer de pé? Eu tenho uma fraqueza sim. Eu sou imperfeito, eu sou falha, eu posso cair e tropeçar a qualquer momento. Mas eu sei que eu tenho um Deus a quem eu posso pedir um socorro. Eu tenho um Pai. Mas esse Pai só pode ser Pai daqueles que o recebem. Sabe o que é ser filho de Deus? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Existe um poder para aqueles que são filhos de Deus. Existe um poder que é gerado em nós quando nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus escolhidos. Deus tem um propósito, Ele não permite que nenhum sequer venha a este mundo sem que haja um propósito dEle. Eu fico pensando, Deus, Senhor, por que o Senhor não volta, né? E às vezes a gente, em algumas angústias da nossa vida, a gente pede para Deus voltar. Volta logo, Senhor. Volta logo. E é tão fácil, né, você dizer volta logo, mas você está ali, né? Está buscando, você está orando, você está jejuando, você está procurando fazer a sua parte pela graça e ainda pela misericórdia que você vai ser salvo mesmo você jejuando e mesmo você orando. Mas você imagina, né? Volta logo, Jesus, para aquele que ainda está perdido, para aquele que ainda está em cima do muro, decidindo, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou. O que eu faço, Senhor? Eu vou tentar decidir se eu quero o Senhor. Eu vou tentar decidir se eu quero ficar firme numa igreja. Eu vou tentar decidir se eu quero um compromisso com o Senhor ou não. Se eu vou para a igreja só de vez em quando eu não estou legal. Para receber uma palavra de ânimo. Né? Muitas pessoas vêm para a igreja receber uma palavra de ânimo e depois volta para o lamaçal. Porque já está curado, né? Já passou aquela angústia, vou voltar para o mundo. Aí a gente vira as costas para Deus. E dizer, a qualquer momento eu volto aí. Só que o relógio está tic-tac, tic-tac, tic. O tempo está acabando. O muro não pertence ao Senhor. Nunca pertenceu. Porque o caminho do Senhor é um caminho de decisão. O caminho do Senhor é um caminho de posição. O caminho do Senhor é um caminho de escolha. E Ele nos dá a escolha. Basta abrir a palavra e ver na palavra dizer, escolhe, pois, o caminho que tu queres andar. Escolhe. Qual porta que você quer entrar? Por qual porta que você quer passar? Pela estreita? Ou você quer passar, continuar andando, passando pela larga? Você vai passar sem nada te impedir pela larga. Pelo caminho fácil. Pelo caminho das atrações. Pelo caminho da satisfação da carne. A estreita
você vai ter justamente que se ajustar para passar por ela, porque você vai ter que tirar a roupa do pecado. A roupa do pecado, a roupa do pecado, a roupa do pecado. E você vai ter que se afinilar para poder passar pela porta estreita. É uma escolha. É uma escolha. O evangelho é esse, é o evangelho de escolha. Eu preciso escolher o caminho do Senhor. E eu não estou dizendo isso porque você está aí no altar. Não, não. Eu tenho uma escolha todo dia. Eu sou, mesmo sendo membro hoje aqui, mesmo sendo ministra hoje aqui, eu tenho uma escolha todo dia. Todo dia o pecado vai vir. Todo dia vai vir uma distração. Todo dia vai vir um pensamento. Todo dia pode surgir uma atitude. Devido ao nosso temperamento, devido à situação, à circunstância, muitas vezes. Todo dia. Então eu também tenho que escolher. Nós também temos que escolher. Mas concluindo o que eu estava falando da sexta-feira, eu vi aquelas pessoas sedentas, querendo mais de Deus, buscando mais de Deus. E eu falei assim, meu Deus, olha a sede dessas pessoas. Eu estava em comunicação com uma jovem que viria e se hospedaria aqui para passar esses 3 dias da conferência. Vi aquela sede daquelas meninas, o desejo, o anseio delas de estarem aqui. Porque aquilo que elas encontraram aqui, aquilo que elas estão procurando, irmãos. Que está tão pertinho para alguns, mas está tão longe para outros, né, em termos de distância, mas que o Espírito de Deus alcança. Alcança, não existe limite. E eu fiquei assim constrangida, irmão, eu e meu esposo, a gente estava comentando sobre isso, eu fiquei constrangida porque eu pensei, Senhor, eu moro tão perto. Como é fácil a gente ter um acesso tão livre ao instituto, ao ministério. Como é fácil a gente se acostumar, a gente tornar uma rotina a vinda aos cultos, tornar uma rotina estar aqui, cantando, tornar uma rotina. E eu fiquei constrangida, irmãos, eu chorei. E eu pedi a Deus, não deixa, Senhor, tornar uma rotina para mim. Que eu possa entrar nesse lugar sempre com o mesmo fogo que o Senhor me deu, com sede, com fome da Tua presença. Com expectativa do que o Senhor vai fazer nas vidas e em meu coração. Que eu não tenha desculpa, Senhor, para estar na Tua casa. Mas que eu tenha sempre ânimo, Senhor, de fazer a minha caminhada. Que eu sempre tenha ânimo, Senhor, de Te servir e servir os meus irmãos. E a nossa oração foi, Senhor, nos ajuda a ser fiel ao Senhor, Pai. Nos ajuda a ser fiel, Senhor, a esse ministério. Nos ajuda, Senhor, a ser fiel a esse ministério que tem nos servido tanto. Que tem nos servido tanto. Eu posso lembrar de como cheguei aqui e como, sim, o que o Senhor tem feito em mim, em meu interior. Em meu interior. Do tempo em que eu esqueci que eu era filha. Do tempo em que eu esqueci que eu tinha um lugar na mesa do meu pai. E que Ele me chamou para ser filha. A gente vai perseverando na caminhada, irmãos. Eu tenho 20 e poucos anos de evangelho. A gente vai perseverando na caminhada, mas existem momentos que a gente fica apático. A gente fica indiferente à presença de Deus. A gente fica desanimado. E às vezes a gente dá desculpa, não para Deus, para nós mesmos. O porquê às vezes não quer estar. E às vezes a gente vem, sinceridade, às vezes a gente vem por obrigação.
Porque eu tenho que estar lá para cantar. Não, eu tenho que estar lá para ajudar. Deus não quer que seja uma obrigação. Ele quer que seja por prazer, por alegria, satisfação de estar na presença de Deus e adorá-lo. Eu vi o meu privilégio, o privilégio de você aqui, que está aqui, ó, que talvez mora aqui, não sei, do lado, perto, próximo. A gente sempre pode fazer um pouquinho mais, um pouquinho mais. Eu quero fazer um pouquinho mais, Senhor, um pouquinho mais, eu quero fazer um pouco mais. Porque eu vejo o esforço e a entrega que esse ministério tem, que os nossos ministros têm, que o apóstolo tem, em jejum, em oração, em entrega, em consagração, para que pudesse nos entregar um bom alimento. Não é um pão dormido, mas um pão fresco. Um pão fresco. Eu olho para cada um que está aqui, mesmo com a minha vista embaçada, porque eu não enxergo muito para longe, irmãos. Mas eu vejo o amor de Deus na sua vida, em você que está aqui. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar e para essa mudança acontecer, é necessário haver uma decisão diária. A decisão é de buscar a Deus. A decisão é de estar sempre diante dEle. É de se humilhar, de clamar. E às vezes existe dias, vai ter dia que você vai querer, você não vai querer orar, vai ter dia que você vai estar assim, diferente. Que você, poxa, não estou sentindo um desejo de orar. Mas ore, persevere. Vai ter dias em que muitas vezes algumas coisas vão te distrair tanto que vai te tirar daquele foco, vai te tirar, sabe? Tantas coisas se levantam assim que você, meu Deus, o que é isso? Mas que Deus quer que você mantenha o foco. Que você mantenha o foco. Será que hoje vai ser mais um dia? Não sei quantas vezes você, meu irmão visitante, veio aqui e visitou esse ministério. Será que hoje vai ser só mais um dia da sua visita? Ou pode ser o dia da sua decisão? Da decisão de aceitar a paternidade e o amor de Deus? A todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus? Você acha que simplesmente você está aqui por acaso? Você acha que Deus não tem um plano para você? Talvez até aqui você tenha escrevido a sua história, tenha escolhido os seus caminhos, mas os caminhos de Deus são além e são perfeitos para nós. Eu escutei um bom tempo nessa minha caminhada. Pessoas me diziam, pastora, e eu até pensava, estão brincando comigo, brincando com meus sentimentos. Eu, Jesus, só pela tua misericórdia. E eu disse para uma jovem hoje que, por mais que a gente tenha chamados, e que Deus use profetas para direcionar e nos fazer ver quem nós somos, e quem o Senhor quer nos tornar no reino dEle, existe um tempo de preparação, existe um tempo de aperfeiçoamento, até chegar o momento em que Deus vai levantar o chamado e a história de cada um. Deus, Ele quer levantar homens e mulheres valentes nesses dias. Homens e mulheres valentes, que vão estar fazendo a diferença. Nós temos aqui a escola Semeadores de Fogo. Deus quer levantar os verdadeiros semeadores de fogo que vão levar o evangelho para todas as nações. Existem pessoas aqui, com certeza, que conheceram o evangelho desde criança. E que precisa ainda reconhecer o que é ter Deus como Pai. E saber que Ele tem um chamado e um plano. Porque nenhum pai, nenhuma mãe cria um filho sem ter uma expectativa, né? Para um filho.
A gente tem o nosso filho, a gente sabe que um tempo vai mostrar qual vai ser o desígnio dele, o que ele vai ser. Um médico, um músico, ou vai nascer. Vai ser despertado no tempo certo no coração daquela criança. Mas a gente sabe que a gente cria expectativa para os nossos filhos. E Deus, desde que nos criou, desde que nós estávamos no ventre, Deus já tinha expectativas com as nossas vidas. Porque, na verdade, Ele é o nosso Pai e o nosso Criador. Ele é o nosso Pai e o nosso Criador. E nesses dias em que nós temos recebido tanto nesse ministério, tanta palavra, tanta edificação, tantos fundamentos, eu falei para Deus assim: Senhor, nós não temos mais desculpa. Você que estava aqui, a gente não tem desculpa. O apóstolo sempre fala, vamos ser cobrados por aquilo que temos recebido tanto. E não temos desculpa. A gente tem um Deus e Pai que quer contar conosco. Um Deus e Pai que quer contar com a minha vida e a sua vida, para levar o Evangelho. Nós temos visto que os cultos têm sido totalmente evangelísticos neste lugar, como Deus tem falado. Nós temos visto pessoas aqui sedentas se ajoelhando diante da presença de Deus. O Evangelho está alcançando. O Evangelho está alcançando. E Deus, Ele deseja usar nossas vidas para um propósito. Você tem um propósito. Diante do Senhor, eu e você temos um propósito. Existem muitas pessoas que vêm de outro ministério como eu, vêm. E que chega aqui, pega um fogo, pega um gás. Né? E a nossa vida muda, irmãos. Eu me vi sendo edificada. Até chegar ao ponto em que Deus me mostrou que era aqui o lugar onde Ele me queria. Antes disso, eu estava sendo ministrada. Eu estava sendo edificada. E a nossa vida já muda, já comecei a agir de maneira diferente, ministrar de maneira diferente lá onde eu estava. Algo muda dentro de nós, algo muda. E eu estou dizendo isso, não é você dizendo assim, puxando toda a sardinha para o ministério, ou desvalorizando os ministérios, não. Eu estou dizendo isso porque a gente tem que saber reconhecer quando existe fogo na casa, quando existe pão fresco. Quando existe a presença. Mas sabe por que existe? Porque existe sacrifício. Sacrifício. Sacrifício de entrega. Sacrifício de dedicação. Sacrifício. E eu creio, em nome de Jesus, que você entrou aqui. Algo acende no nosso coração. Da palavra, do louvor, algo Deus quer fazer em sua vida aqui. Existe alguém aqui que é a primeira vez que está aqui? Esse rapaz aqui, eu vi ele jovenzinho. Eu falei assim, meu Deus, estou envelhecendo mesmo. Jovenzinho, sobrinho de uma amiga minha. Entende, irmãos? Como Deus vai trazendo as vidas. Deus vai trazendo. E assim como eu sei que eu não entrei aqui por acaso, nenhum aqui entrou por acaso. Né, pastora Adriana? A gente veio por intermédio de uma tia do Marcos, mas a gente foi ficando por intermédio da minha sogra. E hoje nós estamos aqui, contribuindo, sendo abençoado pela palavra ministrada neste lugar e servindo a Deus e nossos irmãos. Esse é o propósito. Mas o que é ser filho de Deus? É ser separado para Ele. É saber que Deus nos criou para um propósito. Deus nos chamou para algo. Ele não simplesmente colocou a gente no mundo para dizer, viva aí do acaso, viva aí da maneira como você quer viver. Não. Ele quer se revelar como Pai. Ele quer mostrar para nós essa paternidade. Ele quer te mostrar como você se contempla por um espelho, dizer assim, sou filho. Isso é ser muita coisa. Sabe por que é ser muita coisa? Porque como a nossa evangelista falou aqui,
evangelista Larissa. Ela disse dos seus traumas, de tudo que ela viveu, de como ela se sentia, mas ela também disse de como ela se sente hoje, depois desse encontro, depois que ela descobriu que ela é filha de Deus. Filha de Deus. Que ela é sarada, que ela é restaurada, que ela entende o valor que ela tem para o Senhor, mesmo que ela tenha sido desvalorizada lá atrás, ela entende o valor que ela tem para o Senhor. Ela entende que ela tem um caminho e que ela tem sim, Deus escolheu um caminho para ela e traçou um plano para ela. E ela disse assim, Senhor, eis-me aqui, eu quero andar por esse caminho. O Senhor tem um plano para ela e ela disse sim para esse plano. O Senhor tem um plano para cada um de nós. E Ele espera ouvir um sim. Ele espera ouvir um sim. Você já teve a experiência de ir para outro estado, de morar em algum outro lugar e ficar distante da sua casa por um tempo? Já, né, pastora? Eu também já tive 3 anos. Morei em São Paulo. Nesses 3 anos, o primeiro ano foi assim. Porque a gente largou casa, a gente larga a família, né? Eu larguei o ministério na época, líder do ministério lá, de onde eu era. E eu fui. Tinha uma casa lá, nos esperando. De repente, tudo fez assim, puf. Meu esposo ficou desempregado. Eu pensei, meu Deus, acabei de chegar, vou voltar? Não entendi, mas amém. E aí, Deus falou, você não vai voltar. Vou te dar uma chave na tua mão. Eu fiquei animada com um novo. E essa chave é a chave da igreja. Morei na igreja 3 anos. Servimos aquele ministério 3 anos. Deus nos usou para levantar alguns ministérios que estavam abalados ali. E ficamos ali servindo 3 anos. Nesses 3 anos a gente passou por várias experiências. Passamos por algumas angústias também, algumas privações. Quando eu estava lendo esse texto, que fala do verbo, que é a palavra, que é o Senhor Jesus Cristo, que estava com Deus, ou seja, Ele estava no lugar dEle, na casa dEle. E aí, o verbo, Jesus Cristo, Ele resolveu sair da casa dEle, porque o pai falou para ele sair, disse, vai filho. Entende? Estou colocando de uma forma aqui, como uma história para que a gente entenda que ele saiu do conforto dele, posso dizer isso, né? Do cantinho dele. Ele veio para um lugar totalmente diferente em termos de harmonia, né? Porque você imagina sair do céu e vir para a terra. Já estremece por aí. Como deve ter sido para o Filho de Deus sair do céu e vir para a terra? Sair de um ambiente totalmente curado, né? Consegue imaginar o que é o céu, irmão? Sair de um ambiente totalmente de paz. Sair de um ambiente divino. E vir para um ambiente que tem tribulação, que tem dor, que tem falsidade, rejeição, que tem angústia. E aí ele saiu desse ambiente, ele veio para outro ambiente, né? Porque ele tinha um plano, um objetivo e uma missão. Tinha momentos em que eu falava assim, eu quero ir para minha casa. Eu tenho uma casa fechada me esperando.
Eu não sei se esse sentimento passou no coração de Jesus em algum momento. Quando ele fazia a sua obra, curando, expulsando demônios, no nome do Senhor, seu Deus, sendo ele o próprio Deus, o Filho de Deus, sendo chamado de Beelzebu, sofrendo afrontas, sofrendo, sabe, tanta coisa. E ele deixou o seu ambiente, ele veio a essa terra para nos salvar. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, eu sempre gostava assim de dizer, Senhor, inclui, eu dizia para os irmãos, tira a palavra mundo e coloca o seu nome. Deus amou a pastora Ana de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veio por uma missão. Você imagina o Filho de Deus nascendo de uma adolescente, podemos dizer assim, segundo os estudos. Entregar a vida dele nas mãos de uma adolescente. Que tinha, assim, um compromisso de Deus com Deus, com certeza, que tinha uma responsabilidade, com certeza. Ele se entregou. Quando você lê a palavra, você vê o tamanho da entrega do nosso Senhor por nós. Que loucura pensar que Deus se encarnou, se fez de homem. Teve todos os processos que eu e você muitas vezes a gente nasce, cresce, né? E ele teve esse processo. Mas ele sendo filho de Deus, que criou tudo, todas as coisas, e veio e se sujeitou ao homem para ser cuidado por ele. O Criador, né? O Criador foi cuidado por quem ele criou. Porque ele criou o homem. Ele teve que aprender todas, né? Tudo aqui na terra. Então eu entendo que foi um tão grande sacrifício dele. Tão grande sacrifício dele. Que ele gostaria que todos entendessem. Que todos o recebessem. Porque ele veio para aqueles que era seu. E eu acredito que a expectativa que ele tinha é que ele fosse recebido. Mas os seus não o receberam. Ainda nos dias de hoje, ainda existem os Joões Batistas que estão clamando pelo deserto. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ainda nos dias de hoje existem pessoas comendo, bebendo, vivendo as suas vidas, sem parar um instante e pensar que a qualquer momento essa porta, como eu falei do início, está fechando e fechando. E vai ser muito triste quando essa porta se fechar. Quando não houver mais a oportunidade que está sendo dada hoje aqui, a oportunidade que foi dada ontem, a oportunidade que, se o Senhor quiser, será dada amanhã. Hoje é um dia de oportunidade. Se você veio aqui hoje com expectativa no homem, vou dizer para você, você talvez vá voltar e vai continuar com expectativa no homem, se você entrar aqui com expectativa em Deus.
eu tenho certeza que Ele sim vai te surpreender. Ele sim vai te surpreender. Você vai entrar aqui e vai sair daqui com essa mensagem do que Deus disse para você já 2 vezes aqui. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Ninguém estaria aqui se não cresce no nome de Jesus. Por que alguém vai para a igreja sem crer no nome de Jesus? Não tem nenhuma lógica, né? Se não for para sondar, né? Para saber o que acontece lá, uma curiosidade. Fora isso, eu acredito que ninguém vem para a igreja se não crer no nome de Jesus. Porque a igreja verdadeira de Cristo Jesus, ela prega o nome de Jesus, o evangelho de Jesus, a palavra de Jesus. E é isso que tem sido pregado desde o início até o fim. A igreja que carrega o evangelho de Jesus, ela vive, ela adora ao Senhor. Como tudo que aconteceu aqui, a adoração, tudo. Temos a nossa liturgia, temos o nosso momento de oferta, de dízimo, sim. Existe uma liturgia, mas existe um mover do Espírito neste lugar. Um mover do Espírito neste lugar. Eu não quero me alongar mais, porque eu sinto no meu espírito que já deu aqui para mim. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Continue sentado, feche os seus olhos. Eu vou ler de novo esse texto. E você com seus olhos fechados, medite nisso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não prevaleceram contra ela. Eu não sei o tamanho das trevas que você andou por todo esse tempo. Mas eu sei que a luz resplandece. A luz resplandece. E as trevas não prevalecem. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual era a sua expectativa. O Senhor hoje não falou por meio de trovão, não estou falando por meio de trovão, por meio de barulho. O Senhor hoje está falando suavemente. Suavemente, sussurrando. E muitas vezes, para ouvir a voz do sussurro, é preciso ter sensibilidade. Para ouvir e para entender. Ou qual é o nível, talvez, das trevas que você esteja. E que você queira um encontro com a luz. Eu posso ver uma luz aqui, brilhando neste lugar, dizendo: venha, venha até mim, venha até mim, venha até mim.
A luz nunca deixou de brilhar. E ainda brilha nos dias de hoje. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo o homem. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. O Senhor Jesus deseja que muitos aqui venham para a luz. E não é por força, e não é por violência, mas pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus.